Seja muito bem-vinda, bem-vinda ao nosso canal Rotina da Prosperidade. Estamos aqui diariamente com a leitura da palavra, onde a gente lê o nosso devocional, agradece pelo dia, pede perdão, ora pelos nossos desafios, preocupações e ao final da oração a gente sempre traz algumas afirmações positivas de prosperidade para o nosso dia. Então, estamos muito felizes que você está aqui e queremos avisar que nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente manda o link da nossa oração diária neste grupo. Então, caso você queira participar, o link está aqui na descrição, tá bom? Você será muito bem-vinda. Vamos para a palavra? Bom dia, sejam todas bem-vindas na nossa Rotina da Prosperidade. Hoje é um dia muito especial, porque não sei se vocês sabem, mas a gente faz essa oração ao vivo, através do Google Meet. Hoje a gente está presencial aqui, gente. Estamos aqui em 6 mulheres da comunidade, estou muito feliz, né? Agradecer a Deus hoje especialmente por a gente ter tido a possibilidade, né, de estar aqui juntas. E a gente vai ler o nosso último dia do nosso devocional e o título dele é Posicione-se. E ele traz para nós uma passagem em Tiago, capítulo 1, versículo de 22 a 25, que diz: Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Até ontem a gente estava orando, eu e a Raquel, e a gente falou a respeito disso, né? De ler a palavra e pensar como eu posso aplicar isso na minha vida. E muitas vezes a gente não entende aquilo que a gente leu, né? Hoje em dia é meditar a respeito daquilo, pedir sabedoria. E realmente é um estudo mesmo, né? Como que eu aplico isso na minha vida? E às vezes ter alguém para compartilhar, para a gente não ir se cobrando, mas ir falando, olha, eu tentei, eu não deu. Então, a gente vai orar antes da gente começar a ler. Se quiser, pode fechar seus olhos. Respirar fundo. Expirar. Colocar um sorriso no rosto. Pai querido, muito obrigada por esta sexta-feira. Obrigada por a gente ter a oportunidade de estarmos aqui, reunidas hoje presencialmente, podendo ler mais a Tua palavra, buscar mais de Ti. Queremos pedir que o Senhor nos conduza, né? Não só aqui na rotina, mas ao longo dos nossos dias, para que a gente possa ser usada pelo Senhor, né? Para, às vezes, profetizar uma palavra de bênção, para escutar, para dar um conselho através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Queremos pedir que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão ouvindo esse devocional, né? Que a gente veja a importância da gente se posicionar, estudar, aplicar, colocar em prática e ir criando, Pai, comunidades para que a gente se fortaleça no Espírito. Que o Senhor nos acompanhe ao longo desse devocional, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A Bíblia nos ensina as atitudes que devemos ter para aproveitar a vida. Buscar sabedoria, contar nossos dias, ou seja, aproveitá-los, né? Aproveitar ao máximo, viver bem em comunidade, porque é um desafio, né? Cada pessoa é de um jeito, então esse tempo também junto com outras pessoas é bom para a gente ver às vezes quais pontos a gente precisa melhorar, se precisa ter mais paciência, se a gente precisa se posicionar, se a gente precisa comunicar mais aquilo que a gente gostaria, né? Nos encher do Espírito Santo, viver bem em comunidade, ser grato a Deus, amar ao próximo. Mas tudo que está escrito só terá efeito se você escolher colocar em prática e assumir essas atitudes.
A escolha de viver bem depende de você. O convite hoje é: posicione-se. Escolha viver bem consigo, com Deus e em comunidade. Entregue o cuidado da sua vida ao seu Pai Celestial e ocupe-se unicamente com a vontade dele. Seja rico de boas obras diante de Deus. Lembre-se de ter sempre uma perspectiva celestial, pois somos apenas estrangeiros nessa terra. É tudo que a gente precisa se perguntar: isso daqui eu estou fazendo com uma visão no futuro terreno, né? Ou no futuro de Deus, né? Porque a gente está apenas de passagem aqui. Então, desfrute do seu tempo aqui na terra, da presença de Deus. Seja grato, esforce-se para viver em paz e se sujeite ao outro temor de Cristo. E agora a gente vai orar. Pai querido, muito obrigada por nos orientar, por nos ajudar a viver bem. Muitas vezes não é fácil, porque a gente é tão diferente, né, um do outro. Mas sabemos também que é bem melhor viver com sabedoria e viver a Tua vontade para nós. Então, Pai, hoje nós nos posicionamos diante de Ti e clamamos: dei-nos sabedoria. Queremos ser humilde, manso, como Jesus. Queremos amar as pessoas. Encha-nos com Teu Espírito e nos ajude a viver com amor, em paz, dando sempre graças para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que palavra acolhedora, né? Ele traz aqui também uma outra parte de Efésios capítulo 5, versículo 15 a 20, que diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele o levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de Cristo Jesus. Sujeitem-se uns aos outros em temor de Cristo. Amém. E agora a gente vai para a nossa oração guiada, para a gente agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Em Salmos capítulo 8, versículo de 3 a 4 diz: quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali pusestes, pergunto quem são os simples mortais para que pense neles. Quem são os seres humanos para que com eles te importe? Quem somos nós, né? Simples seres humanos. O que Deus criou a gente? Por que Ele se importa com a gente? Né? Então, isso expressa o amor de Deus, né? A atenção dele com a gente. Mesmo que a gente é pequeno, limitada, Ele nos conhece, Ele pensa em nós, Ele não se importa com cada detalhe da nossa vida. Então, a gente vai agradecer, né, que a gente está aqui agora, agradecer pela nossa vida, pela oportunidade, né, que Deus está nos dando de nos conectarmos. Então, eu vou ficar em silêncio para que cada um, de maneira individual, pense hoje e agradeça a Deus. Vamos fazer isso agora.
agradeça tudo, sua família, sua casa, sua vida, oportunidades que o Senhor coloca na sua vida, experiências. Pai querido, além de te agradecer, queremos também te pedir perdão pelos nossos pecados. Hoje a gente leu a respeito, de sermos parecidos com Jesus, humildes, generosos, amáveis, servir. Sabemos que é a luta diária, a gente buscar, ser parecido com Ele. Então, que o Senhor perdoe os nossos pecados, às vezes nossos pensamentos, atitudes. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor também possa nos ajudar a perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação, Pai querido. Que o Senhor nos proteja, coloque os seus anjos à nossa volta, nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Também queremos orar pelo outro. Quantas pessoas, em situação de rua, quantas pessoas enfermas numa cama de hospital, quantas famílias brigadas. Então a gente pode agora profetizar a palavra de bênção para todos, mesmo aqueles que às vezes a gente não conhece. Depois a gente pode pensar, em pessoas pela proteção da nossa família, pessoas que te pediram, para orar pela vida delas. Então eu vou ficar em silêncio para que a gente possa nesse momento orar pelo outro. E agora a gente vai orar por nós. Em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Tiago aqui ele está falando com pessoas que enfrentam provações, desafios, e ele mostra o quanto a sabedoria ela é importante para que a gente possa entender essas situações e passar por elas com fé. Eu sei que muitas vezes a gente está em situações que a gente não tem controle, e ele falou que a gente vai ter desafio aqui mesmo. Só que também acho que a gente tem que refletir, porque muitas vezes a gente se coloca em situações, porque toda ação tem um resultado. Então eu vejo que muitas vezes na minha vida, não tá dando certo, é porque não era para dar certo, E hoje às vezes eu reflito e falo, nossa, é porque eu ali fiz coisas que não era para ter feito, ou eu não fiz o que eu precisava ter feito. Então, é ter essa sabedoria de pedir para que Deus nos ajude a ter esse contentamento no meio do desafio. E tá tudo bem se a gente não fez o que deveria ter feito, ou se a gente errou, mas que a gente tenha essa consciência para que a gente mude, daqui para frente, numa outra oportunidade que aconteça algo, o que eu posso fazer de diferente? Que é assim que a gente aprende, ou com os nossos erros, ou com o erro dos outros, Então, a gente pode lembrar, como o Tiago nos fala aqui, que Deus é a fonte de toda a sabedoria e Ele quer compartilhar isso com a gente, Então, Ele não observa só de longe, Ele está do nosso lado, Ele está disposto a nos ajudar. Então, eu vou ficar em silêncio, que eu acho que se a gente pudesse pedir uma única coisa para Ele, era isso, Sabedoria, para que a gente possa conduzir da melhor maneira os nossos dias.
Então, eu vou ficar em silêncio para que a gente possa orar pela nossa vida agora. Pode ir encerrando. Pai, obrigada por este momento. E agora a gente vai declarar palavras positivas para o nosso final de semana, para a nossa vida. Pai querido, nós declaramos que hoje, nesse final de semana, nosso dia vai ser abençoado, Pai. Que onde a gente colocar os nossos pés, os anjos do Senhor vão estar nos guardando. Na entrada, na saída, na direita, na esquerda. Tudo que sai da nossa boca, Pai, vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família, a nossa comunidade é forte, é blindada. Que nós vivemos o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Os nossos filhos, eles são escondidos deste mundo, eles são guardados, fortes, saudáveis, felizes. Pai, eu declaro sobre a nossa vida saúde física, emocional, espiritual, entusiasmo, vigor, energia. Eu declaro ousadia, coragem, sabedoria para a gente tomar as decisões certas todos os dias. Discernimento para entender o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Pai, eu declaro que os nossos recursos, eles são abundantes, são abençoados, que nós somos um canal de bênção na vida das pessoas. E a gente usa esses recursos para contribuir com os seus projetos aqui nessa terra, Pai. Eu declaro que nós viveremos o melhor que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor abençoe nosso dia, nos acompanhe, que cada uma aqui fique com Deus e nos vemos amanhã. Amém, amém, amém.